A paz do Senhor Jesus Cristo, prezados irmãos, quem vos saúda é o pastor Hélio Gilberto, na cidade da Beira, província de Sofala. Quero também saudar ao pastor Nilson Pina, a sua esposa, nossa irmã Cíntia Pina, na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prezados irmãos, é um privilégio mais uma vez estar convosco na decorrência desta campanha Agindo Deus, quem impedirá? Portanto, neste momento, nós vamos, louvado seja Deus, fazer uma breve oração para meditarmos na palavra de Deus. Depois estaremos entrando em uma oração muito forte a favor desta campanha Agindo Deus, quem impedirá? Então nós vamos orar, porque através deste canal Vida Missionária, eu creio que muitas vidas estarão sendo abençoadas. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma grande oportunidade que Deus nos deu de arrecadarmos muitas bênçãos através deste canal. Então quero convidar a todos vocês numa breve oração e certamente Deus estará com todos nós. Oremos, prezados irmãos. Soberano Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez entramos, ó Deus, na Tua santa presença. Santo Pai de glória, Deus sempiterno, Deus eterno, queremos, Senhor, nesta hora, Te glorificar, Senhor meu Deus. Queremos nesta hora, Senhor, levantar as nossas mãos, Senhor, e dizer que só o Senhor é Deus e não há outro diante de Ti. Santo Deus Todo-Poderoso, venha abençoar, Senhor, a cada família, Senhor meu Deus, que estão nos acompanhando nesta campanha, através deste canal Vida Missionária. Venha abençoar, Senhor, os de longe, os de perto, Senhor meu Pai. Vai, Senhor, atingindo as pessoas que estão mais longe, Senhor, com as suas ricas bênçãos, meu Pai, através deste canal, Senhor meu Deus. Venha confirmar a sua bênção, Senhor, na vida também dos teus servos, Senhor meu Deus, que tem participado neste canal, aleluia, que o Senhor tem usado poderosamente. Venha, Senhor, determinar o seu milagre em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venha falar conosco através da sua palavra, em nome de Cristo Todo-Poderoso. Amém e amém. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Prezados irmãos, quero, sem muita delonga, vos convidar a abrir a palavra de Deus no livro de São Mateus, capítulo 8. Livro de São Mateus, capítulo 8. Louvado seja Deus, a partir do seu versículo 5. Só o Senhor é Deus. Como subtítulo, o centurião de Cafarnaum. Glórias a Deus. Lembrando que estamos em prosseguimento desta campanha Agindo Deus, quem impedirá? Diz assim a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 8, no seu versículo 5. E, entretanto, Jesus em Cafarnaum chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse os que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé.
Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Prezados irmãos, entrando de imediato na palavra do Senhor, nós podemos verificar que neste capítulo 8, tanto também como no capítulo 9 deste mesmo livro, a gente vê a realização de vários milagres apresentados pelo próprio Mateus. Eles podem ser denominados de evidências do reino. Esses milagres podem ser denominados de as evidências do reino, pois demonstram, se nós formos a perceber claramente, a presença do reino de Deus entre nós, como também anunciaram João Batista e Jesus também em suas pregações. Temos que lembrar, prezados irmãos, que sempre que a obra de Deus só pode ser realizada por meio do Espírito Santo. A obra de Deus só pode ser realizada, não há outro termo, só pode ser realizada por meio do Espírito Santo. Assim, como para vivermos os princípios do Sermão do Monte, necessitamos do Espírito Santo. Veja que o próprio Jesus, ao operar esses milagres, o fez no poder do Espírito Santo. Vemos milagres realizados pelo próprio Jesus para demonstrar o seu poder e assim nos encorajar a buscarmos a capacitação divina para obedecermos aos seus ensinamentos e vivenciarmos a sua prática de vida. Nós temos que vivenciar a prática de vida de Jesus como crentes de verdade. E veja só, prezados irmãos, aleluia, que nós agora nos encontramos com este centurião de Cafarnaum. Este centurião de Cafarnaum que não era israelita. E veja só, ele era um gentio. Ele era um romano. Mas a fé que ele apresentou pode causar admiração ao próprio Jesus. E isso, meus irmãos, aleluia, leva-nos a crer que o próprio Jesus está preparado, o próprio Jesus sempre dá um espaço para nós obedecermos. Veja que esse centurião, se ele chegou até Jesus, se ele procurou ao próprio Jesus, é porque antes ele ouviu falar dele. Era impossível procurar Jesus sem antes ouvir falar dele, do que ele faz, como ele é. Então esse centurião, tendo o seu criado, que ele amava, doente, inibido de se mover, este homem procurou a Jesus porque naturalmente ouviu falar de Jesus. Mas como ele pôde ter ouvido falar de Jesus? Se nós formos a perceber, meus irmãos, se você for acompanhar o próprio livro de Mateus, no capítulo 8, a partir do primeiro versículo, nós vemos aqui que Jesus, quando ele descia do monte, uma multidão o seguiu. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. Se quiseres, podes me tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir
de testemunho. Glórias a Deus. Nós vemos aqui, meus irmãos, que o leproso foi a Jesus com a atitude certa. Por que eu digo isso? Antes de tudo, o que ele fez? Qual é a atitude certa que ele tomou? Adorou. Ele primeiro procurou a Jesus e quando o achou, adorou. Sabia que ele era divino. Reconheceu que Jesus era Deus. E só Deus merece a nossa adoração. Mais ninguém. Só Deus. Só Jesus merece nossa adoração. Não há outro. Não há outro tipo de Deus. Não há uma outra adoração na qual nós podemos nos dirigir a não ser Deus, a não ser Jesus. É o único. Veja que não devemos buscar a Jesus pensando nele apenas como um profeta. Isso é errado. Assim como nós temos ouvido alguns ensinamentos, isso é categoricamente errado. Buscar Jesus pensando nele como um profeta, ou como um simples profeta, ou como um fazedor de milagres. Não podemos procurar Jesus com essa intenção, porque ele é um profeta ou um fazedor de milagres. Não, isso é errado, irmãos. Nós temos que entender, nós temos que perceber que Jesus é Deus. Ele é o próprio Deus. E veja um outro detalhe que eu quero explicar para você. Outro detalhe importante. É que o leproso chamou Jesus de Senhor. Jesus, sendo Deus, é também Senhor. É por isso que ele chamou de Senhor. Porque Jesus também é Deus. Se ele não fosse Deus, não haveríamos de o dirigir, não haveríamos de o chamar de Senhor. Ele é Senhor porque é Deus. Quem for a ele deve ter sempre em mente que Jesus é Senhor. Deve ter em mente isso. Jesus é Senhor. Veja, prezado irmão, que depois o leproso disse, preste atenção, se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres, olha uma outra atitude, um outro detalhe. Como ele se dirige a Jesus para obter o milagre. Como ele impressiona o próprio Deus. Como é que ele vai adorando. Como ele articula as suas palavras. Se quiseres, podes purificar-me. Essa foi uma maneira correta e submissa do leproso dirigir-se ao próprio Jesus. Foi a maneira correta e submissa de se dirigir ao próprio Jesus. O leproso não chegou ali dizendo, Senhor, se tu podes, eu serei curado. Não. Quando você fala pode, você está pondo uma limitação ao próprio Jesus. E Jesus, sendo ele Deus, ele não tem limitação. E se você se dirige a ele, se você vem a ele, querendo um milagre da parte dele, querendo que ele te cure. Nós vemos também aqui na Bíblia, no livro de Marcos, que alguém chegou até Jesus e disse a mesma palavra, Senhor, se tu podes, eu serei curado. Assim está errado. Veja que o correto é o que o leproso falou, se quiseres, reconhecendo a vontade da soberania de Deus. Porque é uma diferença se você for ao altar. Se quiseres, pode purificar-me. Se tu podes, eu serei curado. Se tu podes. Isso está pondo limitação ao próprio Jesus. E é errado. Ele sabia, o próprio leproso, que havia uma outra questão muito importante. Será que Jesus queria curá-lo? Jesus é Senhor, é soberano. Ele tem a sua vontade plena para cada um de nós. Ele tem uma vontade plena para cada um de nós, se você for a perceber.
Nós podemos clamar, podemos jejuar, podemos orar por uma causa, por uma cura, mas se Ele não quiser nos curar, Ele vai continuar sendo Deus. Nós temos que submeter-se a Ele, não Ele submeter-se a nós. Como a gente vê em certos ensinamentos, pessoas, servos, querendo que Deus se submeta a Ele. Então, o leproso dirige-se com uma atitude correta: se quiseres me curar. E veja, meus irmãos, louvado seja Deus, que muitos, hoje em dia, acham que podem mandar no próprio Jesus. Podem mandar Jesus curar e fazer milagres. Eles exigem, eles determinam, eles reivindicam, pois dizem que são filhos do rei, declarando que Jesus deve fazer. Não, meus irmãos. Muitos cobram as bênçãos, ou então dizem que o que deve acontecer com eles. Assim, em vez de submeterem-se à vontade de Deus, Jesus é quem fica subordinado à vontade dos homens. É o que está acontecendo, meus irmãos. E esta é a maneira errada de querer fazer Deus o nosso escravo, o nosso subordinado. Tem que ser o contrário. É por isso que, da maneira que este leproso se submete a Jesus, aleluia, se dirige a Jesus, ele mostra uma verdadeira submissão. Ele é divino. Se ele quiser, vai me curar. Se ele não quiser, não vai me purificar. Mas ele continuará sendo Deus. Eu estou debaixo da sua submissão. É isso, prezados irmãos, que nós temos que entender. Não é assim que estão ensinando por aí? Não é assim que estão ensinando por aí? Dizem que quando nós queremos é só mandar Jesus fazer isso ou aquilo. Mas não é verdade. Os homens não podem mandá-lo fazer nada. Não temos esse poder, não temos esse direito. O que podemos fazer é suplicar. É suplicar, seja qual for a sua categoria, não importa quem você é. Não importa que grau, que nível de escolaridade, de nível teólogo que você tenha. Você deve suplicar, como fez o leproso. Você necessita daquela humildade, seja quem você for nesta terra. Mas sem humildade, você estará se dirigindo erradamente a Jesus. E apelar para a vontade soberana. Nós devemos apelar, nós devemos suplicar, meus irmãos, para a vontade soberana. Porque nós nos submetemos, nós é que temos que submeter-se. Veja só, e o que diz esse texto? Não diz nada sobre aquele homem, mas a lepra era uma doença considerada mais terrível naquela época, meus irmãos. Era a doença considerável mais terrível. Era considerada mais terrível. E naquele tempo era ainda pior. De acordo com a lei, se você for a ver, conforme Levítico capítulo 13, você pode analisar melhor. Se fosse confirmada a lepra, o leproso deveria viver longe da cidade, da sociedade e da família. E veja que, prezados irmãos, nem a despedida da família poderia acontecer. Veja só, logo que alguém era achado com lepra, não teria tempo nem de despedir a sua família. Tinha que ser levado a um lugar isolado. A pessoa era condenada a viver à parte do ambiente social. E quando encontrasse com alguém, precisava gritar avisando: leproso, leproso. Veja só. Assim como quando a gente quer chamar a atenção às pessoas quando somos roubados por um ladrão, o que a gente faz? A gente grita: ladrão, ladrão. Então era o mesmo se na própria sociedade vissem alguém com lepra.
Então eles gritavam, leproso. Então veja que ele era apedrejado até a morte. Veja a coragem que esse leproso teve, a ousadia que ele teve de procurar Jesus. A lepra era o pior tipo de enfermidade. O pior tipo de enfermidade. Mas mais adiante você pode ver que da adoração e do clamor do leproso, Jesus estendeu a mão e tocou, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou livre da lepra. Jesus o purificou, porque naquele tempo, se alguém tocasse um leproso, a própria pessoa que tocou também já era considerada impura. Mas veja que Jesus, quando toca, ele purifica aquele homem e não tem como o próprio Jesus ficar impuro. Por isso os discípulos se admiraram ali quando Jesus toca o leproso, até ficaram assustados. Como ele toca um leproso? Mas veja que ele, ao tocar, se fosse um qualquer, um homem qualquer, sem direção, antes os discípulos também estavam aprendendo com Jesus, o Antigo Testamento nos fala que aquela pessoa também ficaria impura. Mas Jesus, quando toca, ele fica curado. Aquele leproso fica purificado, porque Jesus não há pecado, só ele é que tinha esse poder. Ninguém podia tocar aquele homem, pois ficaria impuro, ficaria mesmo impuro. Jesus o tocou e o homem definitivamente ficou purificado. O leproso ficou curado. Aquele toque, meus irmãos, era o toque divino que limpa não somente a lepra física, mas também a lepra espiritual, que é o pecado. Quantos se encontram doentes espiritualmente? Quantos fisicamente não têm lepra, mas eles são leprosos, porque espiritualmente estão vivendo no pecado, estão vivendo na escuridão, estão vivendo nas trevas. Precisamos urgentemente, essas pessoas precisam urgentemente daquele que purifica, que é a luz, que é o próprio Jesus. Aquele homem foi restaurado não somente no seio da sua família, mas também ao da família do próprio Deus. Jesus lhe disse para não contar a ninguém. É sempre o que Jesus fazia, muitas vezes quando curava, não conta a ninguém. Tecnicamente, esse pedido de silêncio tem sido chamado de segredos messiânicos, meus irmãos. E o silêncio de Jesus aqui ordenado e em outros lugares, nós podemos perceber que provavelmente era motivado pelo desejo constante do próprio Jesus de não se apresentar como um mero operador de milagres. Por isso que ele falava dessa maneira, não conte a ninguém, para não suscitar aqueles homens que só buscam milagres, só vê Jesus como um fazedor de milagres. Não, por isso ele falava assim, não que definitivamente não podia se contar. Não, quando ele pede esse silêncio, aleluia, ele está dizendo em outras palavras, aleluia, para que as pessoas não o procurem com esse objetivo somente de fazedor de milagres ou porque ele vai fazer maravilhas. Não. Nós temos que o buscar primeiramente para o amar, para o adorar, para ser amigo dele. E se você for a ver, numa passagem paralela de Marcos, ele diz que o leproso saiu anunciando a todos o que Jesus lhe tinha feito. Ele não podia ficar calado naquela situação. Saiu por toda parte, meus irmãos, contando os feitos maravilhosos de Jesus. Quem vai receber um milagre tão grande e não contar aquele milagre, não testemunhar? Por isso, quando Jesus dizia, não conta a ninguém, Jesus não estava categoricamente dizendo aquele homem que não pode publicar, não pode testemunhar. Não, meu irmão. Jesus queria ensinar aos outros que não devem buscar, porque não, ele cura, porque não, naquele lugar há milagre, porque não, ele é um profeta que opera magias. Não! Temos que o amar em primeiro lugar, o adorar, o ter como amigo. É assim que ele quer, meus irmãos. É por isso que eu vos falei, quando eu li essa passagem do centurião em Cafarnaum. Em algum momento ele ouviu falar de Jesus. E sabe como ele ouviu? Naturalmente,
com este leproso. Ele ouviu a história do leproso. Esse homem, de fato, este homem naturalmente ouviu falar a respeito da cura do leproso e procurou ao próprio Jesus com uma fé viva. Nós precisamos ter uma fé viva, uma fé ousada, uma fé encorajadora. Perceba uma coisa: o seu criado estava numa cama, paralítico. Olha este centurião de fé, meus irmãos. O seu criado, a quem ele mandava, a quem ele dava ordem, estava paralítico, sofrendo horrivelmente, diz a Bíblia, horrivelmente. E quando Jesus disse: eu irei curá-lo, o centurião falou que nem era preciso que fosse até lá. Nem era preciso. Ele poderia ordenar dali mesmo que o seu criado fosse curado e isso seria suficiente. O centurião mostrou, prezados irmãos, a sua fé, dizendo que ele também era o quê? Uma autoridade. Também dava ordens. Ele também dava ordens aos seus soldados e eles obedeciam. Veja só. É como quem diz, chega até Jesus e diz: eu também sou autoridade. Não convém que tu vais, que tu venhas debaixo do meu telhado para curá-lo. Basta uma palavra, porque eu também sou autoridade. Qual é a diferença? Eu também sou autoridade e os meus soldados me obedecem. Argumentou que bastaria uma palavra de ordem do Rei Divino. Veja só, ele sendo um rei natural, está falando agora de um reino divino, mais superior, muito mais poderoso, incomparável. E o seu criado ficaria curado. Dá uma ordem divina e o meu criado vai ficar curado. Jesus não discordou dele em nada. Julgou que o seu conceito de autoridade era correto. Veja só, Jesus julgou que o conceito da autoridade daquele homem era de fato correto. E disse, olhando para os seus discípulos, em redor dos seus discípulos, meus irmãos, que coisa maravilhosa. E ele disse, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Já no versículo 10. Nem mesmo em Israel, pela qual Jesus foi para lá como um povo peculiar, como um povo escolhido por ele. Nem achei tanta fé. E veja que ele nem era israelita, o centurião, era romano, era um gentio que não estava na promessa das bênçãos. Mas veja a fé que causou admiração no próprio Jesus, que nem mesmo em todo Israel ele achou. Veja que Jesus, ouvindo isso, ele se admira. Jesus ficou admirado com a fé do centurião, um gentio, um cidadão romano. Veja que então disse, vai-te e seja feito conforme a sua fé. Isso já no versículo 13. E na mesma hora o servo ficou curado. Então nós podemos notar aqui, prezados irmãos, aleluia, que agindo Deus ninguém pode impedir. Nós podemos ver, aleluia, que o poder de Jesus, louvado seja Deus, foi imediato pela fé daquele homem. A distância não impede a sua oração. A distância não impede a ação, aleluia, de Jesus. Aquele centurião tinha uma fé viva. É isso que nós precisamos, é isso que nós necessitamos, meus irmãos, ter uma fé viva.
não importa como é que, aleluia, o governo está dirigindo a nação, não importa, louvado seja Deus, aleluia, como estão, louvado seja Deus, dirigindo as pessoas, não importa como está a situação da nação, não importa, nós como crentes temos que ter uma fé viva. E esta fé está depositada numa pessoa certa. A sua fé deve ser viva e depositada numa pessoa certa. Quem é essa pessoa? Só Jesus. Muitos também têm uma grande fé. É bom até ter fé. Mas muitos sentem-se desiludidos, abandonados. Muitos sentem a falta da solução dos seus problemas, mas dizem que têm fé. Sabe o que está acontecendo? É que colocam esta fé grande, essa fé viva, numa pessoa humana. Porque uma pessoa pode ter uma grande fé, mas onde a coloca é que faz a diferença. Não existe poder numa grande fé depositada numa pessoa, num humano. A fé em Cristo é que faz a diferença, meus irmãos. Jesus curou o enfermo à distância. Glórias a Deus. Então Deus quer que você tenha uma fé viva. E logicamente que Ele vai te abençoar. Naturalmente Ele vai te abençoar. Porque Ele é bom. Então nós precisamos ter uma fé viva. Uma fé com muita ousadia. Como esse centurião teve. Como este leproso teve. Apesar da lepra que ele tinha, meus irmãos. Porque só para nós terminarmos, veja o que era a lepra. Um leproso, ele é associado de variedade de doenças de pele. E podia ser chamado de lepra. Toda a variedade de doenças múltiplas no corpo de alguém. Então, eles davam o nome de lepra, chamavam de lepra. Mas a forma dominante dessa enfermidade, de problemas graves na pele, era chamada de hanseníase. Hanseníase. O que é hanseníase? É uma infecção bactericida desfigurável que acaba a pele e os nervos. Veja só. Ela acaba com a pele e ataca toda a pele e os nervos. Resultando com frequência em perda de sensibilidade e do controle dos músculos. E a perda da sensibilidade pode levar à infecção ou à decomposição dos tecidos por causa de um ferimento não notado, enquanto a perda do controle do músculo pode levar à atrofia e até mesmo à paralisia. E veja, meus irmãos, que em estados avançados da doença, as extremidades podem literalmente cair, assim como a face. Essa morte em vida era exatamente temida e vista como um sinal de pecado. Era uma morte em vida, porque paulatinamente você ia morrendo, você ia presenciando a sua morte paulatinamente por causa dessa enfermidade. E tocar numa pessoa com lepra tornava a pessoa cerimonialmente impura. Nesse caso, entretanto, Jesus não se tornou impuro. Veja que maravilha. Mas o leproso se tornou puro. Embora para Jesus o pecado que reside dentro de cada um de nós seja imensuravelmente pior do que a lepra, ele está disposto, o próprio Jesus, a nos tocar também e a nos purificar. Veja só, meus irmãos. Então é isso que tem acontecido. Muitos se encontram enfermos, muitos se encontram leprosos, muitos se encontram com hanseníase, essa enfermidade predominante que desfigura a pele, ataca a própria pele. Espiritualmente estão doentes, espiritualmente têm lepra, e é resultado muitas vezes de uma atrocidade contra o próprio Deus. Então nós vamos orar agora,
E o próprio Deus estará visitando, o próprio Jesus estará te tocando, o próprio Deus, aleluia, estará tocando na sua família, estará purificando a sua família. Se há algum mal aí dentro da sua família, o próprio Deus, aleluia, já estará abençoando. Creia somente, tenha uma fé viva, porque agindo Deus, quem impedirá? Glórias a Deus. Então, nesse preciso momento, prezados irmãos, nós vamos fazer uma forte oração e que Deus abençoe a todos vocês que puderam nos acompanhar, que esta palavra possa residir, possa morar, possa fazer morada no seu coração, aleluia, e creia que Deus já abençoou a sua vida. Então nós vamos orar neste momento em nome de Jesus. Soberano Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez entramos na Tua santa presença, Senhor. Venha, Senhor meu Deus, com todo o Seu poder, abençoar, Senhor meu Pai, esta família, abençoar este pastor, abençoar este diácono, ó Deus Todo-Poderoso, abençoar este presbítero. Sim, Senhor meu Pai, venha abençoar este povo amado, Senhor meu Pai, aleluia, que tem nos acompanhado, Senhor, nessas campanhas realizadas através deste canal Vida Missionária. Assim, Senhor meu Deus, aleluia, vai abençoando, Senhor meu Deus, aos teus servos, papai. Abençoa, Senhor, a nossa nação moçambicana. Assim, Senhor meu Deus, aleluia, continuamos ainda em quarentena, Senhor, e nós queremos pedir, Senhor meu Pai, a sua guarida. Assim, Senhor meu Pai, venha nos guardar, Senhor, venha nos proteger, venha providenciar para as famílias moçambicanas. É verdade, Senhor meu Pai, abençoa aquele pai de família, abençoa aquela mãe de família, Senhor meu Pai, venha providenciando, Senhor meu Deus, aleluia, vai direcionando, papai, Senhor, a governação deste país, porque em Ti nós confiamos, meu Pai, aleluia, Senhor meu Deus, abençoa a nação moçambicana, abençoa, Senhor, o nosso continente africano, aleluia, Deus. Quero também orar, Senhor meu Deus, aleluia, pelos nossos irmãos brasileiros, abençoa, Senhor meu Pai, sim, Senhor meu Deus, aleluia, aquele continente, Senhor meu Pai, aquele continente americano, abençoa a nação brasileira, Senhor meu Pai, venha fazer, Senhor, a sua obra, Senhor meu Pai, louvado seja o Teu santo nome, Senhor meu Deus, venha confirmar a grande bênção, venha confirmar, Senhor, aleluia, é verdade, Senhor, a sua vitória, meu Deus, na vida, Senhor, deste pai, desta mãe, é verdade, ó Santo Espírito de Deus, confirma, Senhor, a grande bênção, Senhor, no nosso meio, no seio da nossa família, abençoa as nossas crianças, Senhor, protege as nossas crianças, guarda as nossas crianças, Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai determinando, Pai, a grande bênção, vai determinando, Senhor meu Deus, aleluia, o seu poder, meu Pai, em nome de Cristo Todo-Poderoso. Sim, Senhor meu Pai, confirma, Senhor, a sua grande bênção, Papai do céu, porque em Ti nós cremos, Senhor. Venha falar mais conosco, Senhor, através da sua palavra que está passando, Senhor meu Deus, neste canal abençoado, a vida missionária, que as famílias sejam abençoadas, Pai. As igrejas ainda estão fechadas, mas nós cremos, Senhor, no seu poder, nós cremos na sua mão forte e poderosa. Sim, Senhor meu Pai, venha, Senhor meu Deus, formar altares, Senhor meu Pai, em nossos corações, no seio da nossa família, que a sua palavra, Pai, não pode parar de ser pregada, mesmo com as igrejas fechadas, o seu poder é maior, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, venha confirmar, ó Deus, a grande bênção, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem vai impedir
mesmo, aleluia, Pai. Trabalha mesmo, Senhor meu Deus, aleluia, na vida dos teus servos e confirma a grande vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Te damos graças, meu Pai. Determina, Senhor, o teu milagre, Senhor, nesta hora. Sim, meu Pai, e muito obrigado pelas suas ricas bênçãos. Abençoa, Senhor, meu Pai, aleluia, a toda a terra. Estenda as suas mãos, Senhor. Guarda os fiéis, guarda aqueles que confiam em Ti, ó Deus. Aleluia, Pai da glória. É verdade. E aqueles que ainda não confiam, Senhor, meu Pai, toca neles, Senhor. Aleluia. Que a palavra possa chegar até eles, Senhor. Por mais distante que estejam, Senhor, desta terra, visita, ó Deus, aleluia, até que em toda a terra seja pregada a sua palavra, aleluia, Senhor. E aí o Senhor virá buscar a sua igreja, aleluia, Pai. Confirma a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Louvado seja Deus. Então, prezados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Continuem na companhia deste canal Vida Missionária, em nome do Senhor Jesus Cristo. E muito obrigado pela sua companhia. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus projetos, que Deus abençoe, louvado seja Deus, os seus propósitos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar unidos, meus irmãos, porque a vitória é maior. Creia que Deus já nos abençoou. Então, que Deus abençoe pastor Nilson Pina, irmã Cíntia Pina. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem vos despede é o vosso irmão em Cristo, pastor Hélio Gilberto, aqui na cidade da Beira. Que Deus abençoe. Até amanhã. Estaremos juntos novamente.